Olá, primeiramente eu gostaria de desejar uma boa noite a todos, agradecer o convite tanto do Dr. Alexandre como do Vande e do Rafa, para estar aqui falando com vocês hoje sobre porfiria. Para mim vai ser um grande prazer poder dar essa aula, entendeu? Agradeço a presença de todos aqui esta noite e eu estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer pergunta que tiverem, podem parar a qualquer momento. Então, o tema proposto foi porfirias hepáticas, o que há de novo. Meu nome é Paulo Esgov, eu sou médico neurologista, trabalho no ambulatório de doenças neuromusculares da Escola Paulista de Medicina e vou abordar um pouquinho, então, o cenário atual das porfirias hepáticas. Estes são os meus conflitos de interesse para a apresentação. Este é um conteúdo, um sumário do conteúdo que eu pretendo abordar com vocês essa noite. Então, como introdução, o termo porfiria se refere a um grupo de doenças metabólicas hereditárias relacionadas a defeitos enzimáticos na via de biossíntese do M. É um grupo de doenças raras, subdiagnosticadas, com manifestações clínicas graves e associadas a alta morbidade e mortalidade. Os dados epidemiológicos são variáveis, mas de acordo com os estudos europeus e americanos, mostra uma prevalência de um caso para cada 10 mil habitantes para porfiria cutânea tarda e um caso para cada 20 mil habitantes para porfiria aguda intermitente. As porfirias se devem a um acúmulo tóxico de precursores da biossíntese do M, que em conjunto são chamados de porfirinas, em tecidos e órgãos que apresentam uma alta demanda para a produção de M, especialmente o fígado e a medula óssea. É um grupo de 9 doenças distintas, decorrentes de alterações em uma das 8 enzimas relacionadas à via de biossíntese do M, com todos os padrões de herança mendeliano já descritos: autossômico dominante, autossômico recessivo e ligado ao X. As porfirias, elas têm uma história muito antiga, e é uma história que passa por fatos reais e por alguns mitos. Um dos mitos associados às porfirias são os mitos dos vampiros, que eram descritos como pessoas pálidas e com a pele fria, que evitavam a luz brilhante, que tinham dentes proeminentes e usualmente ficavam acordados no período em que os outros dormem. Embora exista essa questão do mito em torno dos vampiros, isso foi objeto de estudo até de grandes revistas como JAMA, para entender melhor essa questão do mito dos vampiros no continente europeu e a relação com a porfiria. E se a gente vê essas descrições aqui, são descrições reais do que acontece com o paciente com porfiria. Então, são pacientes que podem ter a pele pálida e usualmente fria, pela questão desautonômica. Geralmente, eles evitam a luz brilhante, especialmente a luz solar, porque, especialmente nas porfirias eritropoéticas, as manifestações cutâneas são desencadeadas pela luz. Nas porfirias eritropoéticas, eu também posso ter alterações dentárias, cujos meus dentes ficam proeminentes. E também esses pacientes com porfiria geralmente têm alteração importante do ciclo sono e vigília. A maioria deles acabam tendo uma insônia no período noturno e uma sonolência diurna excessiva. Por isso, a justificativa de que ficam acordados no período em que outros dormem. Mas, fugindo da questão um pouco do mito e indo para uma questão de uma história real, esse é o rei George William Frederick, é o rei Jorge III, da dinastia de Hanover, do Império Britânico, que classicamente é relacionado à história das porfirias hepáticas agudas, especialmente da porfiria aguda intermitente. E eu acho que a descrição do problema que acometia o rei Jorge III é uma das melhores descrições clínicas que a gente tem sobre porfiria, e ela mostra exatamente essa interface entre várias especialidades clínicas que vão lidar com esses pacientes. Então, o problema do rei, né, ele emergiu aproximadamente entre 1788 a 1789, começou com uma dor abdominal. Inicialmente, ele foi diagnosticado como se tivesse cálculo biliar. Depois, em julho e agosto, o rei estava mais irritado, voltou a apresentar episódios de dor abdominal, seguido por dores musculares difusas
e rigidez articular, sendo diagnosticado com reumatismo e com gota também, sendo que as pernas eram mais comumente afetadas do que os braços, e sua condição foi deteriorando cada vez mais, com alteração do hábito intestinal, com constipação, alteração da frequência cardíaca, episódios de sudorese, episódios de febre, mostrando então um componente autonômico relacionado à doença. Além disso, passou a ter uma insônia intratável, falava incessantemente, era confuso e foi diagnosticado como se tivesse um delírio, que foi atribuído inicialmente a uma condição febril e depois como uma desordem, então, do campo mental ou do campo psíquico. A gente vai ver que esses problemas que afetaram o rei Jorge III, eles são a maiores expressão do que a gente conhece hoje do cenário das porfirias hepáticas agudas, é a constelação dos sintomas crônicos que vai levar esses pacientes a terem uma jornada diagnóstica com diversos especialistas muito grande. Ainda como introdução, as porfirias hepáticas, especialmente, é um grupo muito importante de doenças, pois acomete indivíduos numa faixa etária jovem, geralmente são pacientes entre os 10 a 40 anos de idade. A maioria desses pacientes acometidos com porfiria hepática aguda, como mostrado aqui nesse estudo, tem um número alto de hospitalizações anuais, pacientes com 54 internações e o paciente tem apenas 16 anos de idade. Essas internações hospitalares usualmente são internações prolongadas, elas não são internações que vão se resolver de uma forma fácil. Do ponto de vista médico e econômico, são pacientes também que representam bastante para os sistemas de saúde, sejam sistemas de saúde públicos e privados, e geralmente são pacientes com complicações importantes e que vão evoluir a óbito, seja durante um ataque, como por exemplo decorrente de uma insuficiência respiratória, seja de uma complicação crônica muito comum da doença, que seria o hepatocarcinoma, ou até mesmo no continente europeu, onde é permitido, é uma das principais causas que levam pacientes do sexo feminino a realizarem eutanásia. Então, o custo da doença, e quando a gente fala aqui do custo das porfirias hepáticas, a gente não está falando somente de um custo médico direto, mas os pacientes com porfiria, eles representam um custo muito alto para os nossos sistemas de saúde, tanto relacionado aos custos médicos diretos, com visitas ao hospital, com visitas de especialistas, com a necessidade de medicações, mas também um custo médico indireto, seja o número de dias que esse paciente fica sem trabalhar, seja o impacto que tem na vida de uma família, e é estimado só que de custo médico direto, né, que então seria com visitas a médicos, uso de procedimentos, de tratamentos, um paciente com porfiria represente anualmente $655 mil para cada sistema de saúde. Para falar um pouquinho das porfirias, a gente precisa entender as bases fisiopatológicas que estão por trás delas. Como eu falei, as porfirias é um grupo de doenças decorrentes de uma alteração na via de biossíntese do M. A via de biossíntese do M, ela começa a partir de uma reação química entre succinil-CoA e glicina para formar o ácido delta-aminolevolínico. Isso é catalisado por uma enzima que é a delta-aminolevolínico ácido sintase, que a gente chama de ALS1, especialmente no fígado, e na medula óssea vai ser ALS2. E esse primeiro passo aqui, essa primeira reação enzimática, é o principal fator limitante dessa reação de biossíntese do M. Essa é a reação mais importante e é ela quem controla todo o meu processo de biossíntese. Qualquer uma dessas reações aqui enzimáticas, quando tem algum defeito relacionado a ela, geralmente são defeitos hereditários, a gente vai ter um subtipo específico de porfiria, sendo que algum grupo dessas eu vou conversar com vocês, são as porfirias hepáticas. A gente tem que entender que essas reações bioquímicas que levam, então, à produção do M, parte delas se processam no interior da mitocôndria e parte vai ocorrer no citosol da célula.
Então, ocorrem dois compartimentos distintos. Isso é importante porque a disfunção mitocondrial ela está presente nas porfirias, assim como está presente em muitas doenças neurológicas, em muitas doenças reumatológicas, e vai ser um grande diagnóstico diferencial aqui para esse grupo de doença que a gente vai conversar. Os tecidos que mais têm demanda pela produção de M é a medula óssea, que precisa de M para a produção dos eritroblastos, né, que vai dar origem, então, às nossas hemácias, que transportará o oxigênio na circulação sanguínea, e o nosso fígado também é um órgão com alta produção de M, sendo que o M ele é importante a nível hepático, principalmente para a constituição então, do complexo enzimático do citocromo P450, das proteínas da cadeia respiratória mitocondrial, entre outras enzimas hepáticas que têm um papel sistêmico muito importante. E aquela primeira enzima que controla o processo de biossíntese do M, ela tem duas isoformas distintas. A ALS1, que é a isoforma expressa no fígado, que vai controlar, então, o processo de produção do M a nível hepático, e a ALS2, que é produzida na medula óssea, e vai controlar, então, o processo de produção do M a nível do tecido hematopoético. Importante a gente saber também quais são os fatores que geralmente vai levar a gente a ter uma maior demanda de M, porque são esses fatores que usualmente vão descompensar os pacientes com porfiria, e já que os pacientes com porfiria vão tentar sintetizar uma quantidade maior de M, eles não vão conseguir por um defeito genético e vão acabar, então, acumulando substâncias tóxicas. Em relação ao tecido hematopoético, os fatores de maior descompensação geralmente são perdas sanguíneas importantes ou a alta altitude, no qual eu tenho, então, uma liberação da eritropoetina, que é um hormônio importante para a regulação do funcionamento da medula óssea. A eritropoetina é responsável por aumentar a transcrição da ala-sintase 2, então eu consigo aumentar a síntese do M, já que essa é a principal enzima que controla o processo de biossíntese. No fígado, os fatores que demandam uma maior produção de M, geralmente, é o metabolismo de drogas, lícitas ou ilícitas, o consumo de álcool, no qual, geralmente, para destruir essas substâncias, o meu fígado precisa aumentar a quantidade de enzimas do citocromo P450. Para aumentar o número de enzimas do citocromo P450, eu preciso ativar a minha transcrição da ala-sintase 1 para que eu consiga fazer mais síntese do M. Então, geralmente, os pacientes com porfiria hepática, eles vão compensar durante essas situações, durante a exposição de drogas ou álcool, no qual eles vão tentar aumentar a biossíntese do M para ter mais citocromo P450, e eles não vão conseguir. E num momento, isso daqui é importante, quando a gente for discutir de terapia, então, se eu tenho uma alta quantidade de M, ou eu tenho M abundante, isso leva à degradação, então, do RNA mensageiro da minha ala-sintase, e eu diminuo a minha produção de M. Isso daqui é um dos mecanismos que está por trás de uma terapia que a gente acaba utilizando durante as crises agudas de porfiria. Como essas bases fisiopatológicas elas se conectam, como elas se ligam para levar a essa gama de manifestações neurológicas e sistêmicas envolvendo as porfirias. Então, lá no fígado do paciente, onde está ocorrendo o processo de biossíntese do M, ele não vai conseguir fazer um aumento na biossíntese do M, ele vai acabar acumulando alguns precursores tóxicos. Dois desses mais importantes é o ácido delta-aminolevolínico, também chamado de ALA, e o porfobilinogênio, que é chamado de PBG. Essas substâncias elas têm um papel tóxico direto ao sistema nervoso central, tanto ao nosso sistema nervoso central envolvido na parte autonômica, que seria o hipotálamo, quanto ao nosso sistema nervoso central ligado a outras funções neurológicas. Esse processo de aumento do ALA e do PBG, ele também é capaz de induzir uma disfunção do complexo da cadeia respiratória mitocondrial,
no qual eu tenho uma interrupção ou uma diminuição da produção de energia, que vai levar, então, ao comprometimento do funcionamento de vários órgãos. Aqui na interface com o pessoal da reumatologia, a gente sabe que o alho-PBG, nos demais órgãos e tecidos, eles têm um papel extremamente inflamatório, eles aumentam a liberação de interleucina 6, de TNF-alfa, de interleucina 1 beta, e isso vai perpetuar uma cascata tanto de manifestações neurológicas como de manifestações sistêmicas, incluindo uma disfunção endotelial nos vasos sanguíneos, tanto a nível cerebral quanto sistêmico, que vai repercutir aí no funcionamento de outros órgãos. Em relação à classificação das porfirias, a gente vai classificar elas de acordo com o principal tecido envolvido, de acordo com a etiologia e de acordo com as manifestações clínicas. De acordo com o principal tecido envolvido, a gente divide as porfirias em porfirias hepáticas, onde eu tenho, então, um acúmulo hepático das porfirinas, com apresentação geralmente clínica aguda ou cutânea, isso a gente vai conversar daqui um pouquinho, e eu tenho as porfirias hematológicas ou eritropoéticas, no qual o acúmulo das porfirinas ocorre especialmente nos eritrócitos. Então, eu tenho um distúrbio metabólico primário na medula óssea. De acordo com o processo etiológico, a gente tem as porfirias hereditárias e existem também porfirias adquiridas. As porfirias hereditárias, a gente vai ter as porfirias hepáticas hereditárias, que aí representadas pela porfiria aguda intermitente, porfiria variegata, porfiria hereditária, a porfiria por deficiência da ala desidratase e a porfiria cutânea tarda. E temos também as porfirias eritropoéticas hereditárias, como a protoporfiria eritropoética, a porfiria eritropoética congênita e a anemia sideroblástica ligada ao X. Nas porfirias hereditárias, eu tenho um defeito genético que me impede de sintetizar o M. Nas porfirias adquiridas, aqui como exemplos, a tirosinemia do tipo 1, a intoxicação aguda por metais pesados, como por exemplo o chumbo, e infecções por hepatite C, por HIV, e até mesmo algumas drogas, em especial os hidrocarbonetos halogenados, uma outra droga de uso comum à reumatologia, e que também tem sido utilizada no momento e alvo de muitas discussões, a hidroxicloroquina, são substâncias que elas interrompem a via de biossíntese do M. Elas atrapalham aquelas 8 enzimas que fazem a biossíntese do M e pode levar a um quadro de porfiria sem o paciente necessariamente ter um defeito genético. Mas são condições raras das porfirias adquiridas. De acordo com as manifestações clínicas, as porfirias, elas também são classificadas em formas agudas e formas cutâneas. Aqui é uma classificação um pouco conflituosa, porque quando a gente fala no termo agudo, isso traz para a gente uma noção de tempo. Então, se eu tenho uma forma aguda, seria esperado que eu tivesse uma forma crônica. Particularmente, não é uma classificação que eu gosto muito de seguir. Eu acho que o ideal seria falar, então, as porfirias hepáticas, que geralmente a gente sabe que apresentam manifestações neuroviscerais, e as porfirias eritropoéticas, que a gente sabe que tem apresentações cutâneas. Aqui eu acho que o termo agudo ele acaba ficando deslocado. Mas as formas agudas, que também são chamadas de porfirias hepáticas agudas, é quando eu tenho crises durando de horas a dias, a presença de sintomas neuroviscerais, sendo a dor abdominal como um sintoma-chave, manifestações gerais e sistêmicas, geralmente acompanham o quadro, sendo que as manifestações neurológicas centrais ou periféricas vão ser exuberantes, e eu posso ter eventualmente alguns sintomas cutâneos. Nas formas cutâneas, eu também, aí chamado de formas crônicas, eu tenho sintomas restritos ao sistema tegumentar, geralmente são lesões de pele desencadeadas por exposição à luz. Então, aqui a fotossensibilidade é um dado importante. Essas lesões podem ser do tipo bolhas, cicatrizes, hiperpigmentação, espessamento cutâneo, hipertricose, prurido. E esses típicos sintomas cutâneos, eles são desencadeados pela fotoexposição solar crônica dos pacientes.
Aqui, em relação, então, a porfirias, são uma tabela que resume muito bem tanto as porfirias hepáticas como as porfirias eritropoéticas. Gostaria aqui de chamar a atenção que as porfirias hepáticas agudas são aquelas que cursam com manifestações neurológicas importantes. 3 delas apresentam um padrão de herança autossômico dominante, uma tem um padrão de herança autossômico recessivo, e é esse o grupo de porfirias hepáticas que a gente mais vai se deparar na nossa prática clínica. Em relação às manifestações clínicas das porfirias hepáticas, então, nas formas agudas, também chamadas porfirias hepáticas agudas, eu tenho crises neuroviscerais agudas, já falado durado de horas a dias ou semanas. A dor abdominal é o sintoma-chave desses pacientes com porfiria hepática aguda. Menos de 5% dos pacientes vão receber um diagnóstico ao episódio inicial deles de dor abdominal. Eu tenho um atraso médio aí para o diagnóstico de até 15 anos nos pacientes com porfiria hepática aguda. Eu tenho uma constelação de manifestações multissistêmicas que a gente vai ver daqui a pouquinho. As manifestações neurológicas, elas vão ocorrer na maioria dos pacientes, sendo que 65% deles vão cursar com sintomas crônicos pós-ictais ou pós aí as fases de ataque ou descompensação aguda da doença, e eventualmente eu posso ter um comprometimento cutâneo, mas ele não vai ocorrer de forma tão exuberante como nas formas eritropoéticas. Em relação, então, às formas ligadas a disfunções neuropsiquiátricas, que são as porfirias hepáticas agudas, a gente vai ter 4 doenças: a porfiria aguda intermitente, a porfiria variegata, a coproporfiria hereditária e a porfiria por deficiência da ala desidratada. Elas estão aqui em ordem de prevalência. A porfiria aguda intermitente é a mais prevalente. A porfiria por deficiência da ala desidratada é a mais rara dentro desse grupo de porfirias hepáticas agudas, que são um grupo de porfirias ligadas a manifestações neurológicas. E na porfiria variegata e na coproporfiria hereditária, eu posso ter um envolvimento cutâneo, que é mais comum, então, as formas crônicas ou eritropoéticas de porfiria. Em relação às manifestações clínicas dos pacientes com porfirias hepáticas agudas, o sistema nervoso ele é indubitavelmente acometido, e isso vai independer de qual parte dele. A gente tem tanto um comprometimento do sistema nervoso periférico, que pode ser manifesto com dor neuropática, perda de sensibilidade, fraqueza muscular, insuficiência respiratória aguda, sendo que uma das manifestações mais clássicas é um quadro de paralisia flácida aguda, lembrando uma síndrome de Guillain-Barré. A gente pode ter também o comprometimento do nosso sistema nervoso autonômico, e a manifestação mais frequente é dor abdominal recorrente. Os pacientes também podem apresentar náusea, podem apresentar vômito, frequentemente apresentam alterações cardiovasculares, como taquicardia e hipertensão, alteração do hábito gastrointestinal. A maioria dos pacientes apresenta uma constipação importante, e alterações volêmicas relacionadas ao controle de diurese, principalmente de sódio. Em relação ao sistema nervoso central, a gente pode ter manifestações generalizadas ou manifestações focais. Do ponto de vista de manifestações generalizadas, vai se classificar principalmente as encefalopatias, com confusão, ansiedade, depressão, alteração de memória, fadiga, alucinações. Mas eu também posso ter manifestações focais como crises epilépticas e até mesmo eventos, lembrando que a gente chama de eventos stroke-like, como se fosse um AVC. As porfirias hepáticas agudas também podem cursar com manifestações cutâneas, que geralmente são lesões que podem ser bolhas ou manchas eritematosas, rache, em áreas fotoexpostas, especialmente na porfiria variegata e na coproporfiria hereditária, e é um grupo de doenças associadas a complicações crônicas muito importantes, como o carcinoma hepatocelular. A maioria dos pacientes também vão evoluir para uma doença renal crônica, usualmente não dialítica, hipertensão e dano neurológico permanente. Quando a gente avalia isso numa população de pacientes, a gente vê que os sintomas ou os sinais mais comuns de porfirias hepáticas agudas é a dor abdominal. Mais de 95% dos pacientes
vão experimentar esse sintoma. A alteração do hábito intestinal com constipação e náuseas e vômitos também é apresentado por mais de 80% dos pacientes. Do ponto de vista neurológico, que a gente vai ter aí uma interface muito grande com a reumatologia e com outras especialidades, vem a questão da dor, e essa dor pode ser uma dor torácica, pode ser uma dor neuropática em extremidades, pode ser uma dor lombar, ela pode ser uma cervicalgia, isso está presente na maioria dos pacientes, ou alterações aí do sistema cardiovascular, que na verdade são alterações autonômicas, também é visto com alta prevalência nos pacientes com porfiria hepática aguda. Hoje, o grupo que a gente chama de porfiria hepática aguda, a gente entende essa doença como um grupo de doenças crônicas, no qual o paciente apresenta episódios de agudização ou episódios que a gente chama de ataque. E o perfil de sintomas que ele apresenta no ataque é diferente do perfil de sintomas que ele apresenta na fase crônica. Para provar que a porfiria é uma doença crônica, esse foi um grande estudo com mais de 100 pacientes, o EXPLORE, que então visou determinar o perfil de sintomas, tanto na fase crônica quanto na fase aguda, e foi descoberto que na fase crônica, né, ou a maioria desses pacientes, mais de 80% deles reportavam de forma crônica algum tipo de dor, que pode ser dor abdominal, pode ser dor muscular, pode ser uma dor lombar, pode ser uma cervicalgia, mas a dor é um sintoma crônico que vai acompanhar os pacientes com porfiria. A segunda manifestação mais comum são alterações que a gente fala relacionadas ao humor e ao sono. Essas manifestações neuropsiquiátricas crônicas fazem parte dos pacientes com porfiria, especialmente transtornos de humor, transtornos de ansiedade, transtornos de personalidade, insônia crônica e alteração do hábito gastrointestinal. A maioria desses pacientes vão ter episódios de náuseas e vômitos de uma forma contínua e constipação intestinal. Quando a gente vê os episódios de descompensação, então os episódios de ataque, universalmente todo ataque de porfiria ele vai ser caracterizado por algum tipo de dor. Usualmente a dor mais comum é a dor abdominal. Mais de 90% dos pacientes durante o ataque vão apresentar sintomas relacionados à parte psiquiátrica ou humor, sendo mais comum geralmente uma alteração do ciclo sono e vigília e uma ansiedade. Existe alteração do trato gastrointestinal em mais de 90% desses pacientes durante o ataque, sendo que as mais comuns são náuseas e vômitos e constipação. A maioria desses pacientes, em algum momento da vida durante o ataque, vai ser internado com a suspeita de um abdômen agudo. Muitos vão chegar a ser submetidos a procedimentos cirúrgicos invasivos desnecessários, e outros sintomas que também estão presentes em mais de 90% dos pacientes com porfiria durante o ataque, geralmente são sintomas neurológicos, como fraqueza, fadiga e sinais autonômicos, como hipotensão ortostática, alteração de sudorese e alteração da coloração urinária. Em relação às manifestações clínicas, né, quando deveríamos, então, suspeitar aí do contexto de um paciente com porfiria hepática aguda? Qualquer paciente que apresentar um quadro de paralisia flácida aguda ou de uma paralisia flácida subaguda, geralmente muitos desses pacientes com porfiria hepática aguda trazem o histórico que eles tiveram uma síndrome de Guillain-Barré ou apresentam episódios recorrentes compatível com uma síndrome de Guillain-Barré. Então, todo paciente que apresentar esse histórico de episódios de Guillain-Barré recorrentes, especialmente se esses episódios de paralisia flácida ou de Guillain-Barré que eles fazem tiverem um padrão eletrofisiológico de acometimento axonal, a gente deve lembrar que esse paciente pode ter uma porfiria hepática aguda. Qualquer paciente que se apresentar com alterações neuropsiquiátricas, aguda ou subaguda, ele deve ser investigado para um grupo de porfirias hepáticas agudas, especialmente no caso de manifestações neuropsiquiátricas do tipo psicose ou delírios em pacientes que previamente eram rígidos. O estado de mal epiléptico também, ele deve ser uma investigação neuropsiquiátrica que deve levantar a suspeição que o paciente tem a porfiria hepática aguda.
especialmente se esses sintomas neuropsiquiátricos eles são desencadeados pela ingestão de álcool ou de alguma outra droga ou medicamento, ou se eles ocorrem de forma cíclica relacionada ao período catamenial. Qualquer paciente que apresentar episódios recorrentes de dor abdominal, sem nenhum sinal de irritação peritoneal, ou sem nenhuma causa que realmente justifique a dor abdominal do paciente, ele deve ser investigado para porfiria hepática aguda. Essa é a manifestação mais comum desses pacientes. Ela é uma manifestação neurológica relacionada à autonomia que eles apresentam. Uma coisa também muito comum, tanto na vida de neurologistas como de reumatologistas, pacientes que apresentam dor neuropática ou dor miofascial crônica com alteração do hábito gastrointestinal, idealmente eles deveriam ser investigados para porfirias hepáticas agudas. Aqui eu trago para ilustrar uma alteração que ficou tipicamente relacionada às porfirias, que é a alteração da coloração urinária. Então, a urina, após a exposição solar ou de forma natural, ela apresenta essa coloração escura, roxeada. Isso não é frequente, menos de 10% dos pacientes vão ter esse achado. Então, a gente não pode esperar ou desejar que esse achado esteja presente para fazer o diagnóstico de um paciente. Aqui é para exemplificar o espectro das lesões cutâneas que podem ocorrer tanto nas porfirias eritropoéticas quanto na porfiria variegata e na porfiria hereditária. Então, geralmente são lesões em áreas fotoexpostas, principalmente nas mãos e na face extensora dos dedos. Eu posso ter lesões bolhosas, eu posso ter só lesões eritematosas, eu posso ter placas, eu posso ter bolhas, são vários os tipos de lesões dermatológicas. Um outro achado muito comum também que os pacientes costumam apresentar é uma hipertricose na região malar, acompanhado geralmente de um eritema, que é desencadeado aí após a fotoexposição. Também é descrito que cronicamente esses pacientes vão apresentando uma pele com um aspecto de esclerodermia ou de esclerose sistêmica, já é bem reconhecido que vai apresentando um espessamento cutâneo. Essas lesões também podem ocorrer nos membros inferiores, se o paciente tiver o histórico de exposição à luz solar, especialmente nas mãos, elas vêm acompanhadas de uma poliartralgia, e aqui para exemplificar, então, hipertricose na região malar, mas eles também podem ter hipertricose em outras regiões fotoexpostas. Uma das manifestações clínicas mais graves e atualmente mais temidas da doença é uma complicação crônica, que seria o carcinoma hepatocelular. Aqui, num estudo prospectivo de 15 anos, 62 pacientes com porfiria aguda intermitente, com idade superior a 55 anos, o que corresponde a 33% do total de pacientes com porfiria acima de 55 anos acompanhados na Suécia, 22 desses 62 pacientes foram diagnosticados com carcinoma hepatocelular. Eles não apresentavam nenhum histórico de etilismo ou infecção pelo vírus de hepatite B e C. A gente sabe que os pacientes com porfiria hepática aguda eles têm um risco 100 vezes maior de desenvolver um hepatocarcinoma do que a população controle. Tanto que nos países europeus, onde eu tenho uma alta prevalência desse grupo de doenças, pacientes com carcinoma hepatocelular sem histórico de cirrose ou sem um histórico pregresso de consumo de álcool ou infecção do vírus da hepatite B e para o vírus da hepatite C, eles são ativamente rastreados para porfirias hepáticas agudas. Aqui eu trago diagnósticos diferenciais para as apresentações clínicas relacionadas às porfirias hepáticas agudas. Então, para o diagnóstico dos episódios de paralisia flácida aguda, a síndrome de Guillain-Barré com certeza é um diagnóstico diferencial importante, assim como encefalomielites virais, assim como episódios de rabdomiólise, assim como episódios relacionados a doenças da junção neuromuscular, como ocorre na miastenia graves, assim como episódios de fraqueza muscular agudos, como os que ocorrem nas miopatias inflamatórias. Para a desautonomia dos pacientes com a síndrome de Guillain-Barré, a gente também tem um conjunto aí de diagnósticos
diferenciais possíveis, sendo muitos até diagnósticos reumatológicos ou autoimunes, né, especialmente as ganglionopatias autoimunes, no contexto de doenças aí autoimunes sistêmicas, como a síndrome de Sjögren. A neuropatia de fibra fina, você vai ter, então, vários diagnósticos do ponto de vista neurológico, do ponto de vista sistêmico, do ponto de vista reumatológico também, uma interface muito grande, especialmente com as vasculites que cursam com o comprometimento do nervo periférico. As manifestações neuropsiquiátricas que a gente vê nas porfirias hepáticas agudas vai fazer um diagnóstico diferencial com as encefalites autoimunes e também com o envolvimento do sistema nervoso central em doenças reumatológicas, como no caso do lúpus e outras vasculites. As alterações de pele que acabam sendo vistas nas porfirias hepáticas agudas, elas também podem ser comuns a outras doenças dermatológicas, assim como também são achados frequentemente vistos em doenças reumatológicas. O diagnóstico desse grupo de doenças, das porfirias hepáticas agudas que a gente acabou de conversar, como é que ele é feito, né? Esse diagnóstico, primeiramente, é estabelecido mediante uma suspeita clínica, então eu tenho que pensar nesse grupo de doenças para que eu possa fazer o diagnóstico. A partir do momento, então, que eu penso, eu vou saber como investigar. Uma das primeiras linhas que a gente utiliza para a investigação é a dosagem ou análise daqueles metabólicos intermediários tóxicos, principalmente o ácido delta-aminolevolínico e o porfobilinogênio, são os mais importantes. Para as porfirias hepáticas agudas, que é esse conjunto de porfirias associadas a manifestações neurológicas, a dosagem de ALA-PBG na urina é o método mais importante, é o método que mais agrega para a gente também tem que entender um pouco desse método. Ele tem um valor preditivo positivo muito alto, ou seja, se vier alterada a dosagem de ALA-PBG, provavelmente o seu paciente tem uma porfiria hepática aguda e você deve seguir para a confirmação diagnóstica. E a confirmação diagnóstica pode ser através da medida da atividade enzimática, que é pouco realizada no nosso meio, ou através da testagem genética. Mas se o exame do ALA e do PBG na urina vier normal, em nada exclui a sua hipótese diagnóstica. Você tem que continuar investigando, seja com atividade enzimática ou com a realização de um teste genético. Então, aqui para facilitar um pouco esse diagnóstico, durante os episódios ou as crises neuroviscerais ou os ataques, é um momento de maior probabilidade de você encontrar uma alteração de ALA e de PBG. Se você encontrar isso em um valor preditivo positivo muito grande, você deveria, então, continuar a sua investigação, seja com a dosagem enzimática ou seja com a análise genética. E para pacientes que apresentam manifestações crônicas, no qual eu não consigo caracterizar ataques, ou para indivíduos assintomáticos, mas que apresentam uma história familiar, o melhor método para investigação já é direto o método genético ou o método da atividade enzimática. A dosagem do ALA e do PBG aqui pouco vai me contribuir no curso da investigação. Falando brevemente um pouquinho sobre o tratamento, é um grupo de doenças que a gente tem que pensar porque é um grupo de doenças tratáveis, e a terapia aqui é uma terapia que envolve várias medidas. Então, uma das primeiras medidas que a gente coloca como terapêutica para porfiria é a descontinuação dos fatores de gatilho ou dos fatores que são porfobilinogênicos, especialmente a exposição a drogas, medicamentos. Então, esses pacientes devem andar com uma lista de medicamentos para os quais eles não devem utilizar ou têm restrição a utilizar. E sempre que a gente tiver um paciente com porfiria, a gente deve consultar essa lista e suspender os medicamentos que não são seguros. Mas eu gosto sempre de dizer que a droga mais porfobilinogênica que existe, e sem dúvida ela é a droga da vida, o que ela vai diferenciar muitos seres humanos, é uma droga chamada estrógeno. Essa é a droga mais porfobilinogênica. Essa é a causa pela qual, numa doença autossômica dominante,
no qual eu teria, então, 50% de chance de ter uma doença. As mulheres manifestam muito mais a doença, porque são pacientes expostos a níveis de estrógeno muito maior do que homens, e principalmente o próprio estrógeno natural do ciclo menstrual da mulher é um dos principais fatores de descompensação. Uma outra medida que a gente acaba utilizando no tratamento desses pacientes durante a crise de uma porfiria, né, hepática aguda, é um aumento da dieta de carboidratos, né? Então, eu aumento o aporte calórico por carboidratos, porque a glicose, ela é um inibidor daquela enzima, que é a ala-sintase, que controla, então, o primeiro passo na via de biossíntese do M, mas é uma medida que tem uma ação muito efêmera e muito limitada nesse feedback negativo sobre a síntese do M. Para o sintoma durante a crise aguda do paciente, seja essa crise somente a dor abdominal ou crises com manifestações neurológicas importantes, a gente tem um tratamento com os derivados do M, que nada mais é do que um pool de M que eu oferto na veia do paciente. Esse pool de M vai acabar alcançando o fígado, e no fígado a resposta vai ser: eu tenho muito M aqui, se eu tenho muito M, eu não preciso estimular a minha síntese do M, e aí acabo, então, inibindo a atividade da ala-sintase. É uma terapia relacionada a efeitos colaterais importantes, como, por exemplo, trombose venosa, é muito comum, é uma droga que está associada a isso, e também a uma outra condição, que é uma sobrecarga de ferro, levando a uma hemocromatose secundária, que pode piorar aí as manifestações crônicas desses pacientes. E o tratamento sintomático, de acordo, então, com o sintoma que o meu paciente vier apresentar. Do ponto de vista de tratamento modificador da doença, a história mudou recentemente, né, com a publicação aqui do Envision, então, que traz o Givosiran, que é um RNA de interferência contra o RNA mensageiro da ala-sintase 1, que é a enzima, então, responsável por controlar a via de biossíntese do M. Esse RNA de interferência ele foi avaliado num estudo randomizado, duplo cego, controlado com placebo, em pacientes com porfiria hepática aguda, no qual eu tinha um grupo de pacientes que usavam Givosiran na dose de 2,5 mg por quilo e um grupo de pacientes que usavam placebo. E eu tinha aí como um desfecho primário desse estudo avaliar o que a gente chama de uma taxa anualizada de ataques ao longo de 6 meses. A gente vai ver direitinho o que é esse score, que é essa taxa que foi criada, assim como também outros endpoints secundários, como o nível de ALA, PBG, os níveis de fadiga, de náusea, de qualidade de vida, entre outros desfechos secundários. Então, aqui o que a gente denominou, né, da taxa anualizada de ataque, ela envolvia a necessidade de hospitalização referente a uma manifestação da porfiria hepática aguda, as idas aos serviços de emergências relacionadas à doença ou o uso de emina para o alívio de algum sintoma. Então, quando a gente compara o grupo que recebeu o Givosiran em relação ao grupo que recebeu o placebo, eu tive 74% de redução nessa taxa anualizada de ataque, que seria o número de vezes, então, que ele precisou ser hospitalizado, ou que ele procurou um serviço de emergência, ou que ele precisou utilizar emina. E quando a gente vê os 3 componentes separados, né, desse score que foi criado, a gente viu que o Givosiran diminuiu o número de hospitalizações, ele diminuiu a necessidade de procurar serviços de emergência e ele diminuiu também a minha necessidade de fazer emina como uma terapia para aqueles episódios agudos utilizados no ataque. A média de ataques, geralmente, dos pacientes no grupo placebo eram de 10 ataques por ano, 10,7. Após o uso do Givosiran, isso foi reduzido para 1, então uma redução de aproximadamente 90%. E a possibilidade de um paciente com porfiria hepática aguda que usa Givosiran se ver livre de crises num intervalo de 6 meses, ela é 3 vezes maior do que paciente que recebe o placebo e ela é de 50% nesse período que foi avaliado, que foi de apenas 6 meses.
Aqui os desfechos secundários, então, de eficácia, né? O uso do givosiran também se relacionou a uma melhora nesses desfechos secundários, especialmente em relação aos scores de dor diária, em relação à necessidade de medicamentos opioides, que esses pacientes apresentam uma alta taxa de consumo, uma diminuição dos níveis de ALI-PBG, o que é importante, porque essas substâncias, quando em altas concentrações, elas levam a danos neurológicos permanentes e elas aumentam o risco de desenvolver aquelas complicações crônicas, como hepatocarcinoma, doença renal crônica dialítica, entre outras condições aqui que foram avaliadas. Em relação aos eventos adversos relacionados nos pacientes aqui do Envision, teve 2 eventos adversos graves em pacientes que foram tratados como givosiran e que foram relacionados especificamente com a droga do estudo. Foi um paciente que apresentou um teste de função hepática normal e um paciente que apresentou doença renal crônica. Um teste de função hepática normal, ele se normalizou após a descontinuação do medicamento e ele não necessitou de nenhuma intervenção específica, como um transplante ou um suporte hepático avançado. E esse um paciente que apresentou uma doença renal crônica, na verdade, esse é um evento adverso combinado. Muito provavelmente esse paciente já tinha uma doença renal crônica como manifestação da doença, da porfiria hepática aguda, que acabou aí tendo uma piora, né, uma agudização dessa DRC pelo uso, então, do medicamento. Foi um evento adverso grave aí que ficou como combinado, talvez relacionado à doença e à doença de base. Não teve nenhum óbito ou nenhum evento adverso grave que levou a um óbito ou hospitalização desses pacientes. Todos os pacientes completaram a visita de 6 meses, que era proposta pelo estudo. Apenas um paciente descontinuou o uso do givosiran devido à elevação de enzimas hepáticas e ele acabou sendo descontinuado de acordo pelas regras do protocolo do estudo. Talvez na avaliação dos investigadores ele não teria sido descontinuado, mas no estudo havia um limite no qual era permitida a elevação de TGO e TGP. Esse paciente ultrapassou esse limite e acabou sendo excluído, então, dessa análise de 6 meses. Então, como conclusões, eu gostaria aqui de deixar que as porfirias hereditárias constituem um grupo raro, muito subdiagnosticado, de doenças com manifestações sistêmicas, sendo muito alta a frequência dos sintomas neurológicos, que levam a uma alta morbidade e mortalidade desses pacientes. O conceito que a gente tem atualmente é que é um grupo de doenças crônicas com manifestações agudas, associadas a altos custos em saúde, grande morbidade e mortalidade importante, quando não adequadamente diagnosticadas e tratadas. É um grupo de doenças potencialmente tratáveis, tanto com as medidas terapêuticas tradicionais que a gente já tinha, e agora realmente muito mais tratável nessa era que a gente vive das terapias genéticas, baseadas no uso de RNA de interferência. Gostaria aqui, mais uma vez, de deixar meu muito obrigado ao Dr. Alexandre, ao pessoal da Alnylam que me fez o convite. Meu muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui na aula acompanhando. E agora estou à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser fazer, eu estou à disposição. Bom, Paulo, é realmente impressionante, né? Gente que não... Doenças raras realmente um caminho, na verdade, é um solo que a gente não pisa, né? Normalmente. E realmente, quando a gente vai olhar essa interface, falando agora pela reumatologia, a gente vê a quantidade de sintomas que passam por nós, né? Que muitas vezes a gente pode não valorizar o diagnóstico diferencial com porfirias, é impressionante, né? Nossos fibromiálgicos, nossas síndromes sensitivas, né? Enfim, realmente é bom ligar o alerta aí, e foi excelente a explanação dessa parte clínica para a gente poder ligar a chavinha. Eu realmente acho que fiquei impressionado, né? Acredito que meus colegas reumatos também,
com essa diversidade de sintomas, e que realmente os pacientes rodam, né, entre a gente, a neurologia, enfim, a gastrohepato talvez um pouco menos, só quando realmente tem mais manifestação hepato, mas assim, eu acho que esse perfil de paciente, ele é um paciente que tem que ser bem cuidado do ponto de vista crônico, né? Porque é um paciente que fica rodando muitas vezes e a gente, às vezes, fica tentando encontrar justificativas de cada especialidade e, no fundo, ele está ali naquele bolo, né, de doenças raras. Eu acho que vale a pena a interação e, de repente, a discussão dos casos que a gente tenha dentro do consultório com os colegas dentro do serviço, do próprio hospital, enfim, para poder tentar chegar num diagnóstico mais preciso, né? E fico feliz em saber que a gente consegue melhorar a qualidade de vida desses pacientes com essas novas terapêuticas que estão chegando, né? E eu queria, na verdade, uma experiência, ou uma pergunta mais de experiência sua, como é que você tem visto essa evolução e realmente essas novas drogas, elas têm trazido, do ponto de vista de expectativa de vida ou de qualidade de vida para esse paciente, um avanço muito grande em relação ao tratamento standard e conservador? O que você tem visto aí? Essa experiência sua Sim, aí, ou até mesmo conversando com colegas que lidam com doenças raras, que eu acredito que você tem essa interface muito mais próxima. é uma pergunta importante mesmo. Eu acho que as porfirias hepáticas agudas aqui que a gente conversou, todo especialista um dia vai se deparar com ela, eu brinco, enfim, talvez só não pensou, mas ginecologistas, gastroenterologistas, reumatologistas, neurologistas, eu falo, é uma doença no qual o paciente não vai ter como fugir desses especialistas, e às vezes o que você comentou é a verdade, cada um vê uma parte do elefante, mas ninguém vê o elefante todo, então às vezes o gastro pensa só na constipação, o neuro pensa só na epilepsia, o psiquiatra só na depressão, o reumato só na dor, e às vezes a gente não vê o conjunto completo. Mas o que eu acho que mais mudou para os pacientes com o advento dessas terapias de RNA de interferência, né, com o uso do Givosiran, obviamente um impacto direto no número de crises. A gente sabe que especialmente as mulheres, pela questão estrogênica, pela questão hormonal, elas estão sob um alto risco de ter crise. E eu tenho pacientes em crises mensais relacionadas ao período catamenial, no qual 14 dias elas passavam internadas e altamente incapacitadas, e isso a cada um mês, então é um impacto muito grande. Você tirar isso da vida de um paciente, dela parar essa necessidade de procurar um pronto-socorro, a necessidade então dela ficar hospitalizada, isso já é algo que muda muito. Antes, uma das terapias que a gente tinha que fazer era inibir o ciclo hipotálamo hipofisário com análogos de GNRH nessas pacientes. Isso acabava levando a várias complicações devido a uma menopausa precoce, então era uma vida cheia de complicações importantes para mulheres numa idade jovem. Mas além de mudar esse impacto direto, eu acho que na fase aguda ou sobre os sintomas agudos da doença, que realmente são incapacitantes, eles representam uma carga muito grande pessoal para o paciente estar hospitalizado, utilizar emina, eu acho que tem mudado muito o lado crônico da doença. A maioria desses pacientes tinham essas manifestações crônicas, especialmente neuropsiquiátricas e dor. A maioria deles ficaram como sequela de uma crise de porfiria ou ficam com o diagnóstico de um transtorno neuropsiquiátrico. Muitos ficam como um transtorno dependente de opioides, até porque os opioides são as drogas mais seguras e que melhor trazem um alívio para esses pacientes. E eu acho que aí a terapia mudou bastante. Então, os pacientes conseguem ter uma qualidade de vida melhor nesse sentido. Isso tanto quanto é medido pelas escalas, enfim, de tudo, mas eu acho que de conversar só com os pacientes, você já vai ouvir muito desses relatos. Então, uma mulher que ficava 2 semanas incapaz de trabalhar por alterações psiquiátricas,
alteração de memória, lentificação de pensamento. Hoje pode ter uma vida normal, enfim, trabalha, faz suas atividades. Os pacientes que eram dependentes de opioide e diminuíram o consumo, até mesmo zeraram. Então, acho que o impacto sobre a doença crônica ele é muito maior e a gente vai vê-lo cada vez mais quanto mais pacientes tratados a gente tiver. Então, acho que mudou bastante. Assim, as terapias que a gente tinha no passado, principalmente a imina, era uma terapia assim, de emergência. Meu paciente não pode morrer. Eu preciso fazer alguma coisa. Essa era a tentativa, né? Mas ainda assim a gente sabia que ia ter uma evolução ruim. Agora o cenário aqui acaba sendo bem diferente aí com esse RNA de interferência. Beleza, obrigado. E em relação à dosagem do ALA, essa rotina aí, como é que a gente pode, por exemplo, quando eu enxergar o elefante, o que eu posso mandar, lançar mão aqui de pedidos, enfim, como é que é isso aí, na rotina da prática diária? Sim, a dosagem do ALA e do PBG, elas, assim, são a nossa primeira linha diagnóstica, mas elas apresentam algumas limitações importantes. Eu acho que a primeira limitação que ela apresenta é um fator que a gente chama de pré-analítico, né? Então, o exame sofre muita interferência pré-analítica. Eu preciso colher, geralmente, em um frasco que seja protegido da luz solar, ele tem que assim que eu colho a urina de 24 horas desse paciente, eu preciso geralmente levar direto para análise no laboratório. Não tem como a gente deixar isso esperando. É uma coisa que precisa urgentemente levar para fazer a análise. Então, tem todos esses fatores pré-analíticos que atrapalham bastante. E a gente, às vezes, tem que levar em conta ao pedir isso. Mas eu acho que o maior ensinamento do hálito PVG é, entendeu? Colha, né, para o seu paciente. Se vai colher, tem que colher na urina de 24 horas. Se ele vier positivo, ótimo. Você tem que continuar essa investigação. Provavelmente esse paciente tem uma porfiria hepática aguda e o segundo passo seria a realização de um teste genético. A dosagem do hálito PBG veio normal, entendeu? Isso não quer te dizer nada, entendeu? Você deve continuar a sua investigação, solicita o teste genético, que aí você vai ter a confirmação, né? Então, é mais ou menos igual a gente brinca num contexto aí de emergência, urgência, enfim, num pronto-socorro, um paciente com dispneia e um dedímero aumentado, provavelmente isso é um TEP, né? O valor preditivo positivo é muito alto. Mas se vier negativo, não exclui nada naquela hipótese diagnóstica. Então, acho que é a mesma coisa para as porfirias. Acho que a dosagem do ALA e do PBG, sempre que tiver suspeita. Se vier alterado, você já sabe que você vai ter que continuar a sua investigação e lançar a mão de um método confirmatório. Se vier normal, não excluiu. Se a sua suspeita é para aquela doença, colhe o teste genético. Hoje eles são bem mais acessíveis na prática clínica e você tem a chance de fechar um diagnóstico precoce para o paciente. Pessoal, alguém mais com alguma pergunta, algum questionamento, alguma consideração? Pessoal da Gastro aí, alguém quer falar alguma coisa? Alex. Diga, Alan. Minha câmera está fechada. Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu queria parabenizar a apresentação. Eu acho que porfiria é um assunto difícil, assim, do ponto de vista até às vezes do interesse, né? E você conseguiu sintetizar e foi muito didático na apresentação. Para nós, gastrohepatos, é um diagnóstico difícil, né? Termina de fato sendo um diagnóstico de exclusão, especialmente para dor abdominal. E assim, eu fico imaginando quantos pacientes eventualmente não passam por dor atribuída a algum outro diagnóstico e muitas vezes, de repente, até alguns distúrbios funcionais em função do subdiagnóstico, né? Então, a gente tem, às vezes, a dificuldade da própria realização dos exames, a tolerância, muitas vezes, em relação ao segmento desses pacientes, porque são queixas frequentes de dor. Então, eu acho que é um contexto que dificulta um pouco.
E outra coisa que eu achei muito interessante foi a perspectiva da gente dispor de um tratamento, vamos dizer assim, melhor para essas pessoas, né? Então, eu acho que foi realmente de aprendizado aí. Muito obrigado. Nada, eu que agradeço. Eu acho que realmente eu brinco aqui com os meus colegas, enfim, a dor abdominal aqui realmente ela vai passar pela vida de todo paciente com porfiria. No caso aqui, a origem é neuropática, né? Eu tenho, então, um ataque às fibras do sistema nervoso autônomo, mas eu falei que os pacientes eles não vão me encontrar no episódio da dor abdominal, né? Provavelmente ele vai ser visto por um gastro, ele vai ser visto por um emergencista. Como as mulheres são mais acometidas, o ginecologista, né? O obstetra, às vezes, acaba sendo aí o ponto de encontro. Realmente, eu acho que a gente tem que levantar, às vezes, uma suspeita, né? Ou ter um padrão para estabelecer esse diagnóstico. O que você falou é uma verdade. Muitos pacientes, às vezes, eles tiveram outros diagnósticos gastrointestinais prévios de algumas doenças funcionais, como síndrome do intestino irritável, ou alterações como, por exemplo, eu tenho uma intolerância à lactose, eu tenho uma intolerância ao glúten, que ficou ali como causa da dor abdominal. Mas o que eu sempre gosto de conversar com os colegas, assim, a dor abdominal a gente sabe que é universal, mas a dor abdominal, mesmo um sintoma neurológico, já é um red flag muito grande. Então, uma dor abdominal recorrente, mais uma dor neuropática, uma dor abdominal, mais episódios de fraqueza, que às vezes a gente não vê, uma dor abdominal, mais uma desautonomia, uma dor abdominal, mais manifestação psiquiátrica. Então, acho que quando a gente adiciona aí uma outra manifestação, talvez fique um pouco mais fácil da gente enxergar esses pacientes. Exatamente, eu acho que é bem por aí mesmo. Perfeito. Inclusive, a gente está com uma paciente internada aqui no nosso hospital aí, que a gente estava falando com as meninas aqui. Eu acho que a gente vai ter que dar uma corrida atrás desse diagnóstico, talvez, aí, viu? E tá indo e vindo e vamos ver. Pode ser. Deu uma boa luz aqui para a gente. Obrigado, Paulo. Obrigado por toda a colocação aí, pela clareza mesmo e por toda essa explanação tranquila aí que você trouxe para a gente. E o pessoal da Nyland também aí, obrigado aí, viu, Vande? Obrigado aí pela trazer o Paulo aqui para ajudar a gente aqui na Bahia. Nós é que agradecemos, viu, doutor Alexandre, porque ocasiões como essa são muito valiosas, né, para nós, né, porque falar de doença rara, né, é sempre muito difícil, né, quando você tem que concorrer com tantas outras doenças mais predominantes, que, enfim, acabam sendo o dia a dia, né, dos médicos, de qualquer que seja a especialidade, e para uma doença, né, que ainda tem muito que se estudar a respeito, né, e entender melhor, né, como ajudar, né, essas pacientes, é muito importante a gente ter um espaço como esse para poder estar interagindo com tantos especialistas, né, de diferentes especialidades, para uma doença que é, de certa forma, órfã também, né, porque uma das dificuldades que nós nos deparamos nesse trabalho, né, de mapear a doença e de tentar, de alguma maneira, ajudar no acesso ao medicamento, é exatamente encontrar médicos que abracem essa causa, que tenham esse olhar mais diferenciado, né, para não deixar passar, né, esses detalhes que foram tão bem explanados aqui por doutor Paulo, né? E, assim, nós é que somos gratos, né, por essa oportunidade e esperamos ter outras aí para falar também de outras doenças que a tecnologia de RNAi também pode atender, né? As doenças de causa genética, né, elas vão ganhar um espaço muito grande, né, com o advento de exames cada vez mais acessíveis, né, e essa vai ser uma realidade. As terapias genéticas estão chegando com muita força e vão fazer parte, né, do dia a dia da medicina, né, já fazem parte e vão ganhar cada dia mais espaço, né, com certeza. Então, muito obrigado, em nome da Nyland. E obrigado também ao doutor Paulo, né, por ter aceitado, né, o convite.
Eu que agradeço, foi um prazer enorme estar com vocês aqui essa noite, falando de um assunto aí que eu sou suspeito, que eu gosto bastante. Agradeço bastante o doutor Alexandre, agradeço o seu convite, Wandy, para dar aula aqui, do pessoal da Unaila, e como você falou, é uma doença rara que a gente tem uma dificuldade muito grande no diagnóstico, e eu brinco que eu preciso de muitos amigos engajados na causa, enfim, para mudar a vida aí desses pacientes. Eu acho que essa é uma mensagem importante mesmo. E para qualquer um dos médicos presentes que quiserem acessar mais informações, nós temos uma página que é a porfiria.org.br e uma página que é da Unaila, institucional, unaila.com, e uma página que é o givelari.com. Você vai ter os senhores poderão ter mais informações a respeito não só da doença, mas a respeito da givosiran especificamente, e também do nosso programa de suporte diagnóstico, que inclui inclusive a testagem genética, que o Rafael Demarque, meu colega que está aqui presente também, pode até falar com mais propriedade, né, que está à frente, né, coordenando, né, esse programa. Rafa, se você quiser falar rapidinho algumas palavras. Claro. Bom, o programa Onailanet é um programa de diagnóstico. A nossa intenção é prover para os médicos e, consequentemente, para os pacientes uma opção de teste genético para confirmar esse quadro de porfiria. Como o Paulo disse, a parte genética é importante. E, bom, o importante é que é um serviço para os médicos e pacientes que não tem nenhum custo. Então, vocês precisando do programa, a gente entra em contato, auxilia. É uma coleta simples, como o teste da bochechinha, né? Um swab oral. E ele abrange esse teste não só as porfirias hepáticas agudas ou as porfirias agudas, mas também as cutâneas. Então, a ideia é realmente favorecer aí que vocês cheguem a um diagnóstico com mais facilidade, com assertividade, que todos tenham acesso a um teste genético. Obrigado, Rafa. Obrigado, Rafael. Obrigado mesmo. Agradeço enormemente a presença de todos vocês até essa hora. Vamos descansar. Hoje é segunda-feira, tem uma semana toda pela frente. Paulo, obrigado. Vânia, obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado. Meus amigos da Gastropato. Até mais, doutor Paulo. Que está por aí ouvindo. Até mais. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite aí para todos. Bom descanso. Boa noite. Obrigado. Boa noite.